Será que aquelas nozes, amêndoas ou amendoins que você tanto gosta, e que parecem tão inofensivos, podem estar silenciosamente a aumentar o risco de um AVC, um derrame cerebral, durante a noite, sem que você sequer perceba? Parece uma ideia estranha. Não é, afinal. Sempre nos disseram que os frutos secos são saudáveis, cheios de energia e bons para o coração. E a verdade é que, na sua forma pura e com moderação, eles são mesmo, mas, como médico que lida com o cérebro diariamente, com a saúde dos nossos idosos, tenho visto situações que me fazem questionar essa crença popular. Especialmente quando se trata de certas variedades de frutos secos e da forma como os consumimos. Muitos dos meus pacientes, pessoas como você, que querem viver a sua vida com plena vitalidade, sem se preocuparem com doenças inesperadas, chegam ao consultório com uma alimentação que, à primeira vista, parece saudável. Incluem muitos frutos secos, pensando que estão a fazer o melhor para a sua saúde cerebral e cardiovascular. Mas a realidade dolorosa é que alguns deles, mesmo sem perceber, estão a alimentar um risco escondido, uma inflamação silenciosa, ou um desequilíbrio que pode, de facto, aumentar a probabilidade de um evento como um AVC. Isso pode acontecer precisamente durante o repouso noturno, quando o corpo deveria estar a regenerar-se e a curar-se, e não a lutar contra sobrecargas desnecessárias. É chocante, eu sei, em muitos casos. Os perigos não estão nos frutos secos em si, mas na sua qualidade, na quantidade que se consome e, crucialmente, na forma como são processados ou armazenados. Neste vídeo, vou partilhar consigo 5 tipos de frutos secos que, se não tivermos cuidado, podem representar um perigo real para a sua saúde cerebral e cardiovascular, aumentando o risco de um AVC, especialmente durante a noite. Vou explicar-lhe o porquê e, mais importante, como pode proteger-se. Fique comigo até ao fim, pois há uma informação que o vai surpreender e pode mudar a forma como olha para o que come. Vamos começar com o primeiro tipo que me preocupa bastante, e que muitas vezes passa despercebido nas mesas e lanches dos portugueses: o amendoim. Sim, o amendoim. Embora tecnicamente seja uma leguminosa e não um fruto seco, é consumido como tal e é um dos mais populares. O amendoim, em si, pode ser uma fonte de proteína e gorduras saudáveis. Mas o problema reside em como ele é geralmente apresentado e consumido. Pense nos amendoins torrados e salgados que come como aperitivo, ou nas pastas de amendoim cheias de açúcar e óleos hidrogenados. É aqui que o perigo se esconde. O excesso de sódio nos amendoins salgados pode levar a um aumento da pressão arterial, um fator de risco enorme para o AVC. A pressão arterial não se mantém estável, ela flutua, e um pico durante a noite, após uma refeição rica em sódio, pode ser perigoso para quem já tem uma predisposição. Além disso, muitos amendoins são torrados em óleos vegetais de baixa qualidade, ricos em ácidos gordos ômega 6 que, em excesso e sem o equilíbrio adequado de ômega 3, promovem a inflamação no corpo. E a inflamação crônica é um inimigo silencioso dos vasos sanguíneos, tornando-os mais rígidos e propensos a coágulos, para pessoas mais velhas, com veias e artérias já mais frágeis. Isto é um risco acrescido. A questão da inflamação é particularmente relevante à noite, pois o corpo usa esse período para reparar e reduzir a inflamação do dia. Se o estivermos a sobrecarregar com mais inflamação através da alimentação, estamos a atrapalhar esse processo vital, deixando o corpo mais vulnerável. Outro ponto preocupante com o amendoim, e este é crucial, é a possibilidade de contaminação por aflatoxinas. Estas são toxinas produzidas por certos fungos que podem crescer em amendoins mal armazenados,
As aflatoxinas são substâncias altamente tóxicas e cancerígenas, e o seu consumo pode sobrecarregar o fígado e levar a uma inflamação sistêmica grave, que certamente não ajuda à saúde vascular ou cerebral, embora não causem um AVC diretamente da noite para o dia. A sua presença no corpo adiciona um estresse metabólico e inflamatório que, a longo prazo e em conjunto com outros fatores, pode contribuir para o enfraquecimento dos vasos sanguíneos. Por isso, se for consumir amendoim, procure sempre as versões naturais, sem sal, sem açúcar e sem óleos adicionados. E certifique-se de que são de uma fonte confiável para minimizar o risco de aflatoxinas. Observe sempre a sua aparência e cheiro. Se houver algum sinal de bolor ou ranço, não os consuma. Em seguida, temos a castanha de caju, outro fruto seco muito apreciado, tanto pela sua versatilidade na culinária quanto pelo seu sabor adocicado. Assim como o amendoim, a castanha de caju tem os seus méritos nutricionais, mas também os seus calcanhares de Aquiles, um dos principais problemas. E, novamente, é sobre a forma como a consumimos. É que muitas castanhas de caju são vendidas torradas e salgadas. Voltamos ao ponto do sódio, que já discutimos, e que tem um impacto direto na pressão arterial, especialmente para nós, que estamos numa idade em que a gestão da pressão sanguínea se torna ainda mais crítica. Consumir uma grande quantidade de castanhas de caju salgadas antes de dormir, por exemplo, pode levar a um pico de pressão arterial durante a noite, o que aumenta a carga sobre o coração e os vasos sanguíneos do cérebro. Mas há mais. A castanha de caju é relativamente rica em oxalatos, para a maioria das pessoas. Isso não é um problema. Mas para indivíduos com uma predisposição para cálculos renais ou outras sensibilidades, o consumo excessivo de oxalatos pode levar a inflamações e desequilíbrios minerais. Embora não seja uma causa direta de AVC, qualquer coisa que crie um estado de estresse inflamatório no corpo contribui para o desgaste dos vasos sanguíneos ao longo do tempo. Além disso, a castanha de caju é rica em ácidos gordos ômega 6. Mais uma vez, o desequilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 na dieta moderna é um grande impulsionador da inflamação crônica. Se a sua dieta já é rica em ômega 6, provenientes de óleos vegetais processados e alimentos industrializados, adicionar grandes quantidades de castanhas de caju pode exacerbar esse desequilíbrio, criando um ambiente inflamatório que é prejudicial à saúde vascular. Para mitigar estes riscos, a recomendação é semelhante: opte por castanhas de caju cruas, sem sal ou outros aditivos. Se for torrar em casa, faça-o sem óleo e tempere com moderação, se for o caso. E, como sempre, a moderação é a chave. Não é para eliminar estes alimentos da sua vida, mas para os consumir de forma consciente e informada, sabendo os potenciais riscos e como minimizá-los. Passamos agora para as outras opções que também merecem a nossa atenção e que, talvez, o surpreendam ainda mais. Agora que já exploramos os riscos do amendoim e da castanha de caju, vamos mergulhar mais fundo em outros frutos secos que, apesar de geralmente vistos como campeões da saúde, podem esconder perigos quando consumidos de forma inadequada, especialmente para nós, sêniores. O terceiro que quero abordar é a amêndoa. As amêndoas são adoradas, e com razão, pela sua riqueza em vitamina E, magnésio e fibras, são um excelente lanche. No entanto, o perigo reside, mais uma vez, na forma como as encontramos no mercado e na quantidade que consumimos. Muitas amêndoas são vendidas já torradas e salgadas, ou mesmo cobertas com mel ou chocolate. Aqui entra novamente o problema do excesso de sódio, que já discutimos, e que pode levar a picos de pressão arterial, um fator de risco significativo para o AVC.
especialmente se consumido em grande quantidade à noite. Amêndoas cobertas com açúcar, como as amêndoas de Páscoa ou as caramelizadas, contribuem para um pico de açúcar no sangue. Picos de açúcar frequentes danificam os vasos sanguíneos ao longo do tempo, tornando-os menos elásticos e mais propensos à formação de coágulos, o que, de novo, aumenta o risco de um AVC para as pessoas com diabetes ou pré-diabetes. Isso é ainda mais crítico. O que poucos sabem é que as amêndoas contêm ácido fítico, um antinutriente que pode ligar-se a minerais essenciais como cálcio, zinco e magnésio, tornando-os menos disponíveis para o corpo. Embora o ácido fítico tenha algumas propriedades antioxidantes, em grandes quantidades e para quem já tem deficiências minerais, pode ser problemático a falta de minerais cruciais, como o magnésio, que desempenha um papel vital na saúde cardiovascular e na regulação da pressão arterial. Pode indiretamente impactar o risco de AVC para minimizar o ácido fítico. Um bom truque é demolhar as amêndoas durante a noite e depois secá-las, o que as torna mais fáceis de digerir e melhora a absorção de nutrientes. Mas o ponto principal aqui é a moderação e a escolha de amêndoas cruas, e sem qualquer adição. Em quarto lugar, e este pode ser o mais chocante de todos, temos as nozes. Sim, as nozes, elas são aclamadas como superalimento para o cérebro. Ricas em ômega 3, o ácido alfa-linolênico, ou ALA, que é vital para a saúde cardiovascular e neurológica. Então, qual é o problema? O perigo das nozes reside na sua alta suscetibilidade à oxidação. Ou seja, a ranço, as nozes têm um teor muito elevado de gorduras poliinsaturadas, que são muito benéficas, mas também extremamente instáveis quando expostas ao ar, à luz e ao calor. Nozes rançosas não são apenas desagradáveis ao paladar. Elas contêm radicais livres e produtos de oxidação que podem ser muito prejudiciais para o corpo. O consumo de gorduras oxidadas contribui para o estresse oxidativo e a inflamação sistêmica, danificando as células e os vasos sanguíneos. Para o cérebro e os vasos sanguíneos. Isso é como um ataque constante. Imagine as suas artérias a serem bombardeadas por estas substâncias nocivas. Isto pode acelerar o processo de aterosclerose, onde as artérias endurecem e estreitam, aumentando drasticamente o risco de coágulos e, consequentemente, de um AVC. É um processo silencioso que se acumula ao longo do tempo. O impacto noturno pode vir do facto de que o corpo está a tentar reparar os danos celulares enquanto dormimos. Se o estivermos a sobrecarregar com mais toxinas através de gorduras rançosas, estamos a impedir esse processo de reparação. Como saber se as nozes estão rançosas? O cheiro é o principal indicador. Em vez do aroma suave e terroso, elas terão um cheiro a tinta, a borracha velha, ou um sabor amargo e metálico. O segredo para as nozes é comprá-las com casca sempre que possível, ou em pequenas quantidades, e guardá-las num recipiente hermético no frigorífico ou até no congelador. Isso ajuda a preservar as suas gorduras saudáveis e a evitar a oxidação, garantindo que colhe todos os seus benefícios sem os riscos. Por último, mas não menos importante, vamos falar da castanha do Pará. Este fruto seco amazônico é uma potência de selênio, um mineral essencial para a função da tiroide, o sistema imunitário e, crucialmente, para a saúde antioxidante do corpo. Uma única castanha do Pará pode fornecer a dose diária recomendada de selênio. No entanto, e aqui está o perigo, o excesso de selênio pode ser tóxico. A toxicidade de selênio, embora rara, pode ocorrer se consumir grandes quantidades de castanhas do Pará regularmente. Sintomas incluem perda de cabelo, unhas quebradiças, fadiga
irritabilidade e até problemas neurológicos, embora não haja uma ligação direta e imediata com o AVC overnight. Um desequilíbrio severo de minerais e o estresse que isso coloca no corpo podem afetar negativamente o sistema cardiovascular a longo prazo. O corpo funciona como uma orquestra. Se um instrumento está muito alto ou muito baixo, a harmonia geral é afetada. O excesso de selênio pode interferir com a absorção de outros minerais ou criar um desequilíbrio que pode, para uma pessoa já vulnerável, contribuir para um estado de fragilidade metabólica, para evitar a toxicidade. O ideal é limitar o consumo a 1 ou 2 castanhas do Pará por dia, no máximo, e não todos os dias. Considere-as como um suplemento natural de selênio, a ser usado com inteligência e moderação, e não como um punhado de frutos secos para o lanche. Compreender estes pontos é fundamental para fazermos escolhas informadas e protegermos a nossa saúde. Então, meus amigos, depois de tudo o que conversamos, espero que esteja mais consciente de que, mesmo os alimentos que parecem ser os mais saudáveis, podem ter um lado menos benigno se não forem consumidos com inteligência e atenção à sua qualidade. Revisitemos rapidamente o que aprendemos. Vimos que o amendoim, muitas vezes salgado e processado com óleos inflamatórios, pode elevar a pressão arterial e a inflamação, além do risco de aflatoxinas. Depois, a castanha de caju, que também pode vir carregada de sódio e óleos, e com seu teor de oxalatos, pode ser problemática em excesso. As amêndoas, embora fantásticas na sua forma natural, perdem grande parte do seu valor e podem tornar-se prejudiciais quando vêm cobertas de sal ou açúcar. A questão mais surpreendente talvez sejam as nozes, um verdadeiro superalimento, que se tornam perigosas se estiverem rançosas, liberando radicais livres que danificam os vasos sanguíneos. E, por fim, a castanha do Pará, que é uma bomba de selênio, mas que exige moderação extrema para não causar toxicidade. A mensagem mais importante que quero que leve consigo é esta: não se trata de eliminar completamente estes alimentos da sua dieta. Trata-se de escolher sabiamente, de ler os rótulos, de preferir as versões mais naturais, sem adição de sal, açúcar ou óleos estranhos, e de armazená-los corretamente para que os seus benefícios nutricionais permaneçam intactos. Acima de tudo, trata-se de moderação. Pequenas quantidades, consumidas com consciência, são perfeitamente aceitáveis e até benéficas. O problema surge quando os consumimos em excesso, sem pensar na sua qualidade ou na forma como foram processados. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e na sua felicidade. A sua saúde cerebral e cardiovascular não é algo para se deixar ao acaso. São tesouros que devemos cuidar com todo o carinho e atenção. Acredito profundamente que ter conhecimento é ter poder, e a sua saúde está nas suas mãos. Se esta conversa o fez pensar, se lhe trouxe alguma clareza ou se o ajudou a fazer escolhas melhores, eu ficaria muito feliz em saber. Compartilhe nos comentários as suas próprias experiências ou dúvidas. Gosto muito de ler o que pensam e como estas informações ressoam com a vossa vida. A sua participação é muito importante para mim e para toda a nossa comunidade. Se este vídeo foi útil para si, por favor, deixe o seu gosto. É uma forma simples de me mostrar que este conteúdo é relevante e que devo continuar a produzir mais vídeos como este para o ajudar. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas dicas e informações sobre como viver uma vida plena, com saúde e vitalidade, em todas as idades. A minha missão é capacitá-lo com o conhecimento necessário
para que possa viver a sua melhor vida. Com a mente alerta e o coração forte. Cuide-se. Viva cada dia com propósito e nunca se esqueça que é capaz de fazer escolhas que o levam a uma vida mais longa. Feliz e independente. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.